Bom dia, evoluentas. Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Érica Moraes, no nosso devocional. Hoje nós vamos falar sobre o DNA feminino. Hoje nós vamos falar sobre a revelação de Deus para nós, o que Deus quer que nós sejamos como mulher, como feminina, e nós vamos falar isso no nosso encontro de hoje. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Nós estamos fazendo devocionais aqui de terça-feira e de sexta-feira, às 6h50 da manhã. Eu me atrasei um pouquinho hoje é meu aniversário, então eu quis me arrumar um pouquinho mais, passar umas maquiagens e estar mais bonita aqui para falar com vocês. E por que eu tô fazendo esses devocionais na semana? Que Deus me deu um chamado para que eu pudesse me tornar uma pessoa diferente, para que eu pudesse ser uma mulher mais virtuosa, uma mulher de Deus. Então ele está fazendo eu acordar, eu estudar e aprender sobre a feminilidade. E também porque eu tenho o Hospital da Alma, nós temos várias clientes que precisam ter uma conexão espiritual um pouco maior. E também porque como eu tive alguns problemas pessoais, então a maneira que eu tenho para contribuir com isso é falando, estudando e revelando para vocês as verdades sobre a sabedoria feminina, sobre como não deixar o seu casamento acabar, como aconteceu com o meu, e várias situações. Então, hoje a gente vai falar sobre o DNA feminino, sobre o que Deus quer que nós, mulheres, sejamos na vida. E na sexta-feira, a gente vai continuar falando sobre o nosso poder. Qual que é o poder da mulher? Qual que é o poder do feminino? E como que o feminino pode, sim, ele tem habilidade, sim, para curar os relacionamentos, para edificar os seus relacionamentos. Então eu tô ao vivo aqui no Instagram e no TikTok. Pessoal do TikTok, me segue para a live subir, porque a live só sobe quando tem 1000 seguidores. Eu tenho bem pouquinhos seguidores. Bom, eu fiz algumas anotações, então eu vou ler algumas coisas que eu escrevi. É importante que nós mulheres entendamos que a mulher, ela foi feita para revelar a fase do amor de Deus. O que significa isso? O que significa essa revelação? A mulher, ela tem o atributo do amor, do acolhimento, da fragilidade, da prosperidade, da pureza, da elegância. E essa face da mulher, isso que a mulher carrega por essência, porque Deus a constituiu dessa forma, ela precisa revelar isso ao mundo. Ela precisa trazer isso ao mundo. E acontece que, desde quando o movimento feminista resolveu lutar pelos seus direitos ao trabalho, e que não tem importância isso, este não é o problema. A mulher, quando ela luta pelo direito do trabalho, a sociedade entende que ela é agora obrigada a trabalhar. Então, a luta era só pelo direito. Por que nós não temos o direito de trabalhar? Quando a gente não é provida, quando a gente não é cuidada, porque às vezes os nossos maridos não estão ali cuidando da gente. Então, queremos sim ter o direito de trabalhar. Contudo,
a mulher acabou sendo obrigada a trabalhar, né? Virou como se fosse uma obrigação. E a mulher pode trabalhar, mas ela não é obrigada a trabalhar. Por que eu tô falando isso? Porque quando a mulher vai para a rua, vai lutar, vai ganhar seu dinheiro, ela deixa de revelar a face do amor de Deus na sua casa e para si própria. Porque a força da mulher está na fragilidade, na pureza, no mistério. A força da mulher está no receber e no dar amor. E quando ela resolve ir para a rua, ir trabalhar, ela perde essa fragilidade, ela perde essa pureza, ela perde esse mistério, ela perde o tempo de dar e receber amor, tanto para ela quanto para sua família. Ela está extremamente ocupada. Ela está exercendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E com isso, a mulher perdeu a sua essência, a sua força nata. E a sua força são coisas que na sociedade não é validada. Então, por exemplo, uma mulher que trabalha fora, isso já aconteceu muito comigo, quando ela é frágil, quando ela é pura, quando ela está ali exercendo a sua feminilidade, ela é chamada de fraca, ela é chamada de mulher mimimi, ela é chamada de várias coisas. E isso faz com que a mulher desenvolva uma barreira de proteção, um escudo da reatividade, e aí ela acaba deixando o seu lado feminino para trás e exerce uma outra força vem na frente, que é a força do masculino. Dentro de nós, dentro do DNA de cada pessoa, tanto do homem quanto da mulher, existem as duas energias, a energia feminina e a energia masculina. O homem também tem a energia feminina. Então, independente se a gente acredita ou não, se os homens acreditam ou não, nós temos essas duas forças. Essas duas forças, o yin e o yang, o masculino e o feminino, é que dá o equilíbrio dentro da nossa concepção. Então, por exemplo, a mulher, ela precisa ter a força masculina para ela agir. O homem precisa ter a força feminina para ele refletir. Porque já imaginou um homem que não reflete? Um homem que não pensa? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai trazer criatividade no mundo do trabalho? Como é que ele vai resolver soluções? Ele precisa refletir. E a parte de reflexão é feminina. E a parte de ação é masculina. Então, ambos têm as duas partes. O feminino, ele traz o acolher, né? Ele acolhe. Então, por exemplo, a mulher acolhe a parte dos órgãos masculinos, ela acolhe aquilo que o homem entrega para ela, né? Ela recebe aquela comida e transforma em um alimento, ela recebe as coisas do mundo e coloca dentro da sua casa e transforma num lar. E o homem tem a energia de conceber, de oferecer. Então, o masculino também, o homem também vai receber em alguns momentos e vai transformar. Ele vai fazer uma comida, ele sabe cozinhar. E o homem, quando cozinha, cozinha muito bem. Ele sabe cozinhar, ele sabe transformar as coisas. Então, por exemplo, quando o homem está fazendo um móvel, por exemplo, está fazendo uma pintura, ele está usando a energia feminina. Porque ele está criando, a energia feminina é de criar, a energia feminina é de entregar. Então, só para vocês entenderem que ambas energias, elas estão dentro de cada um de nós, tanto a masculina quanto a feminina. Contudo, com o advindo da mulher vir trabalhar, precisar trabalhar fora, lutar pelo seu direito de trabalhar fora, ela começou a deixar de lado, a esconder o seu lado feminino, que é da fragilidade, da vulnerabilidade, da pureza, do mistério, do amor, do dar e receber, para agir
totalmente masculina na rua, em ação, em conceber, em fazer aquilo que precisa ser feito no mundo masculino. Então, ó, a força masculina, ela é a energia de força, de prover, de fúria, de agressividade positiva, de segurança, de caminho para o mundo, de atitude, de enfrentar, de realizar, de ir para fora, de conquistar e de comprometer. De se comprometer. Já a energia feminina, ela é a energia de contemplação, de levar o amor, de acolhimento, de pureza, de estado de presença, de beleza, de graça, de entrega, de generosidade, de verdade e de nutrição. Quando a mulher, depois do advindo da mulher ir para a rua trabalhar, ela se sentiu obrigada a estar no mundo trabalhando. E aí ela perdeu a força dela, a fragilidade, a pureza, ela perdeu. E ela deixou o masculino dela, a energia masculina, a energia yang, pular para frente. Então o masculino dela atua, o masculino dela resolve, o masculino dela conquista, o masculino dela é furioso, o masculino dela é agressivo. E a mulher, quando ela está na energia muito masculina, ela é extremamente agressiva. E foi o que aconteceu comigo, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês. E aí o que acontece? Ela deixa de ceder, ela deixa de confiar, ela deixa de relaxar e ela deixa de receber. Sabe aquela mulher que não sabe receber um elogio, não sabe receber um carinho, não sabe receber um apoio, não sabe receber nada. Às vezes nem do seu próprio marido. Seu marido quer fazer um agrado para ela, o seu namorado, enfim. Ela fala, não precisa. Tem mulher, eu já ouvi histórias de casos de mulher que, por exemplo, tá namorando, aí o namorado vai fazer uma gentileza, que é abrir a porta do carro para ela. E como ela tá tão masculina, ela fala, não precisa, você acha que eu não tenho mão para abrir minha própria porta? Eu consigo abrir. Às vezes a pessoa vai pegar um copo d'água, vai servir, ela fala, não precisa, eu consigo. Eu tenho mão, eu tenho braço. Gente, quando a mulher está assim, é porque ela está extremamente na energia masculina e ela deixa de atuar como Deus quer que ela atue no mundo. Isso é muito sério. Então, a mulher, ela foi feita para sentir como mulher, para agir como mulher e para falar como mulher. E hoje a mulher está sentindo como um homem, falando como um homem e agindo como um homem. Ela está extremamente agressiva, extremamente bruta. Não tem assim umas mulheres brutas que você fala, gente, parece a Fiona, meu Deus. Que mulher agressiva. Que mulher que fala as coisas, não tem a delicadeza, a sutileza, o bom senso de entender as coisas. A mulher está extremamente crítica, extremamente rixosa, que é aquela mulher que reclama. E eu tô fazendo essas lives porque eu fui muito assim, eu sou muito assim, estou melhorando, eu já diminuí bem essa porcentagem da energia masculina. E isso, quando a mulher está nessa energia muito masculina, ela afasta, ela espanta os homens, os maridos. Ela se torna uma mulher insuportável. Uma mulher que não dá para confiar. Uma mulher que não consegue acolher aos outros. E quando ela não percebe isso, ela começa a sair da sua essência. E aí Deus não consegue atuar através dela. E aí a mulher fica extremamente cansada, irritada, chorosa, se sentindo frustrada, porque ela não consegue atuar em cima da sua essência. E o homem é a mesma coisa. Quando o homem é um masculino curado,
né, que tem essa energia realmente de proteger, de prover, de ir para ação, de trazer o alimento, de cuidar, de resolver. Quando ele não tem isso curado, porque ele tem uma mulher masculina que faz tudo na frente, que resolve tudo, que vai para cima, ele começa a agir como uma mulher. Ele começa a diminuir a autoestima dele, ele começa a parar de ter força para agir, de caçar, de fazer as coisas, de agir no mundo. Então, começa-se a ter problemas nos relacionamentos. A mulher não consegue elogiar, o marido não consegue conceber, a mulher não consegue acolher, o marido não consegue prover. E aí começam as confusões. E, gente, isso é muito sério. Para algumas pessoas, isso parece clichê, tipo, ai, nossa, no mundo de hoje não existe isso. Me desculpem, a gente atende muitas mulheres aqui no Hospital da Alma. Aqui é o meu canal pessoal, mas no canal do Hospital da Alma, a gente atende muitas mulheres trabalhando o seu sagrado feminino, trabalhando o equilíbrio do feminino, porque algumas estão ficando doentes. Doentes do útero, problemas de mioma, algumas estão desenvolvendo até câncer, problemas graves de saúde. Por quê? Porque ela está extremamente na sua energia masculina. E essas duas forças dentro de nós, tanto na concepção masculina quanto na concepção feminina, elas precisam ter equilíbrio. O masculino e o feminino em nós precisam estar equilibrado. Quando ele está em equilíbrio, a gente consegue co-criar tudo na nossa vida. Então, tudo que a gente precisa co-criar, a gente consegue. Quando nós estamos ou com um maior e o outro menor, a gente não consegue co-criar nada. Isso a física quântica explica, a gente não vai entrar nessa questão hoje, mas a física quântica explica muito bem isso e aí a gente consegue entender por que os relacionamentos estão acabando, a mulher não está prosperando, às vezes o homem não está prosperando porque ele tem uma mulher extremamente masculina. E ele perde total a sua força. Aí a mulher trabalha, paga tudo. Chega em casa, o homem tá lá, tipo... O que eu faço? Às vezes o homem não tá trabalhando, às vezes é a mulher que faz tudo, e não tem problema aí, isso. O problema é quando a mulher não entende que momento que ela vai colocar cada força dessa. Então, uma mulher que trabalha muito, que vai pra rua, que provê a sua casa, em casa... Ela precisa desenvolver essa fragilidade, essa pureza, essa sensibilidade, porque senão os relacionamentos ficam extremamente destrutivos, ela fica extremamente agressiva. Falando muito, gritando, falando coisas feias, né, para as crianças ou para o marido, até para os amigos, entende? Então, é necessário que a mulher volte para a sua essência. É isso que Deus quer dela, que ela volte para a sua essência. Uma mulher mais masculina, ela é extremamente produtiva, ela não para, ela está sempre agitada, ela não tem tempo para nada, ela é extremamente estressada, ela não consegue cuidar dela. Ela também não consegue cuidar das coisas com amor, com tranquilidade, com paciência, com contemplação e com rendição. E aí essa mulher acaba se tornando extremamente barulhenta, porque ela não consegue estar dentro do seu DNA. E aí Deus fala assim pra mim: ô Érica, você se separou porque você era a energia extremamente masculina. Você queria resolver tudo, não deixava ninguém te ajudar, não pedia ajuda, não contemplava, não acolhia, não tinha paciência e eu não tinha mesmo. Tudo o que eu tô falando para vocês é porque eu era. Então vai fazer 2 anos que eu tô trabalhando isso em mim, esse entendimento para que eu possa co-criar um novo amor, né, gente? Vamos combinar. E essas lives é para que você entenda isso, principalmente a mulher,
para que você volte para sua essência, porque isso é extremamente cansativo, isso é extremamente doloroso. E a mulher, quando ela tá muito masculina, ela vai perdendo as coisas. Os filhos já não têm paciência de estar ao seu lado. O companheiro não tem mais paciência de estar ao seu lado, porque ela não entrega nada. A mulher, ela precisa entregar amor, carinho. Ela não consegue entregar, porque na verdade ela não consegue nem entregar e nem receber isso, essa força. E aí ela fica assim, extremamente reativa. Se alguém quer fazer alguma coisa pra ela, ela fala, não precisa, eu dou conta. Aí se alguém pede alguma coisa pra ela, tipo, fica aqui, me dá um carinho. Não tenho tempo. É assim que acontece, né? E isso é extremamente destrutivo. Então a mulher precisa aprender a dosar o seu masculino e feminino. No momento que ela está na rua trabalhando, ela precisa atuar com o masculino. Quando ela precisa tomar decisões importantes, ela precisa atuar com a energia masculina. Mas quando ela está em casa, quando ela está com os amigos, quando ela está com as amigas, quando ela está com o filho, ela precisa usar a energia feminina, que é a energia da sensibilidade, que é a energia da emoção, da intelectualidade. É isso que a mulher precisa fazer, para que ela não fique sozinha. Porque no trabalho, quando ela tá muito masculina, ela começa a competir com os homens. E os homens começam a querer sabotar essa mulher. Na casa, na família, ela começa a não ter tempo para ninguém. E isso faz com que, bom dia, gente, e isso faz com que, quando ela não tem tempo para ela, quando ela não tem tempo para as pessoas da sua família, ela começa também a não fazer falta. Ela começa também a não ser bem-vinda. Ela não tem tempo mesmo, então a gente vai fazer as coisas sem ela. Acabam não te incluindo mais. Você se sente excluída. Isso aconteceu muito comigo. Eu era tão ocupada. Eu tenho uma empresa, que é o Hospital da Alma, que é uma clínica de terapia holística, né? Para quem tá aqui no Instagram já sabe, quem tá no TikTok ainda não sabe. O que acontece? No final de semana, era sábado à noite. Sábado, sei lá, 7 horas da noite. Eu tava aqui, ó. No computador. A família, gente, vamos dar um tempo. Vamos sair um pouco, vamos no shopping. Não, pode ir vocês que eu tô ocupada. Pode ir, gente, traz um docinho pra mim. E ó, tô aqui, ó, trabalhando. Num domingo, de manhã, acordava super cedo, antes de todo mundo. Já ia fazer o café, colocar a roupa no varal, porque eu tinha que dar conta disso ainda. Colocar a roupa no varal, não sei o que, pá, tá, não sei o que lá, aquela correria. Meio-dia eu já tava cansada. Mas tava aqui trabalhando. Aí fazia comida às 11 horas da manhã. Aí o povo aqui em casa falava assim, gente, pra que isso, essa correria? Sempre correndo, né? Aí uma vez meu ex-marido falou assim, você não consegue sentar um pouco e relaxar? E eu, não, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer. Parará, 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 parará. E isso faz com que você não entregue nada pro outro. Entende? O que ele estava falando pra mim quando ele falou, você não consegue ficar sentada, parada? Ele estava falando assim, ei, me dá uma atenção, vamos conversar, né? Vamos estar um pouco juntos. E eu extremamente produtiva, correndo, sem nenhuma paciência para sentar, para ficar ali conversando. E era num domingo, gente. Isso acontecia tipo num domingo, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, não tinha essa paciência. Então isso é muito sério. E aí, o que acontece? As pessoas se afastam de você. Por quê? Porque você nunca tem tempo, tá sempre ocupada, tá muito na energia masculina, você não precisa de ninguém, resolve tudo sozinha. E aí as pessoas acabam deixando de querer estar com você. E é por isso que Deus fala, filha, vai lá na internet, vai lá no seu canal do Instagram, do Hospital da Alma, explica isso para as pessoas, porque as famílias estão acabando por conta disso. As mulheres estão se separando dos seus maridos por conta disso. Os homens estão traindo as suas esposas, estão indo embora, arrumando outras mulheres na rua por conta disso. Porque é cansativo, é estressante, fica um clima pesado quando a mulher ela não está na sua essência. E mulheres, podem reparar,
Quando você vai num ambiente, principalmente antigamente, né, das nossas avós, tias, enfim, que você chega lá e tem uma mulher receptiva, né, sabe, a matriarca da família, que você se sente acolhido, que você recebe. Gente, a casa da minha avó era assim. Qualquer horário que eu ia lá, eu me sentia amada, porque minha avó, oi filha, o que você quer comer? Que a avó faz pra você. A avó sempre estava fazendo alguma coisa. Ó, a avó não tem muita coisa, mas a avó vai fazer um omelete. Quer um ovinho? Quer um arrozinho com carne? Quer que a avó faz uma batatinha para você? Ela fazia a gente se sentir amado e acolhido. Essa é a função da mulher. E o que a mulher faz hoje? Né? O que eu fiz muito? Minha família chegava, ou minhas filhas. Ah, gente, come qualquer coisa aí. Pega aí uma bolacha, pega um pão, faz um lanche. Eu não tava nem aí. Porque eu não estava na minha energia feminina. E isso fez com que, então, beleza. Aí cada um começou a se virar, fazer as coisas, não precisavam mais de mim. Aí quando eu entendi isso, eu falei assim, gente, eu vou fazer uma comidinha. Não precisa não, a gente já comeu. Vamos sentar aqui à mesa? Vamos conversar? Não, a gente está ocupado. É isso que acontece. Ai, Érica, você está sendo radical. Continuem do jeito que vocês estão. Sem desenvolver a feminilidade de vocês, que vocês vão ficar sozinha como eu. Tá? E não é isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês harmonizem a casa de vocês. Lutem pelo casamento, pela família de vocês. Lutem pelos seus maridos. Lutem pelos seus filhos. E desenvolvam novas habilidades femininas para vocês não se sentirem mal. Porque a realização, quando eu comecei a ler a Bíblia, né, vai fazer 2 anos que eu estou separada, gente. E aí eu falei, gente, eu preciso entender onde foi que eu errei. Eu preciso entender. Então eu comecei a procurar, buscar. Ler livros, né, sobre problemas de relacionamento, por que o relacionamento acaba, essas coisas, né? E aí lendo a Bíblia, Deus fala assim, que a mulher, ela só consegue se realizar, ela só se realiza de verdade quando a casa dela, a família dela tá harmônica. Se ela é uma baita de uma profissional, ela tem uma baita de uma carreira, ela tem muito dinheiro, mas quando ela chega em casa, ela não tem com quem compartilhar, ela não tem uma família ali, ou alguém, um marido, um amigo, para compartilhar isso, ela se sente sozinha, ela se sente frustrada. Muitas mulheres de sucesso que não têm um lar se sente frustrada e ela tem carreira. Porque no final de tudo, a essência dela é ter esse lar, é ter esse aconchego, é ter essa união. Mesmo que seja só ela e mais uma pessoa, ou que a família dela seja de 2 pessoas. Ela se realiza na família, na casa, no aconchego, não é no mundo do trabalho. No mundo do trabalho ela faz porque ela é obrigada. Ela se obriga muitas vezes, porque tem mulher que nem precisa trabalhar, mas como a sociedade já está tão inserida em nós, ela fala, eu tenho. Às vezes ela nem precisa. Às vezes ela tem condições, o marido é provedor, ela tem condições de cuidar da casa, de cuidar dela, de cuidar da família, de fazer projetos. Ela não precisa trabalhar fora, mas de repente ela se sente inútil, ela quer estar fazendo algo positivo. Ela pode fazer isso de uma outra forma, fazendo projetos, estando à frente de lideranças femininas, cuidando da sociedade. Ela tem essa criatividade. Né? Mas às vezes ela está tão enraizada naquele paradigma da escassez, que a gente já falou aqui, depois vocês vão na live e pesquisa, assiste de novo, que ela acha que não tem outro jeito, que ela tem que sofrer, tem que isso, tem que aquilo, e ela não consegue sair disso, né? Então, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, que hoje é meu aniversário, e hoje eu vou tomar um belo de um café sozinha. Delícia. Por quê, gente? Por que sozinha? Por que sozinha? Porque eu sempre correndo, né? Nunca tinha tempo
pra ninguém. Hoje as pessoas não têm tempo pra mim. E não é isso que vocês querem, né, meus amores? Não é isso. Não é isso que vocês querem. Vocês querem, no dia do aniversário de vocês, ter alguém pra tomar café da manhã com vocês. Não é? A sensibilidade, a verdadeira essência da mulher é quando a mulher desenvolve a sua sensibilidade física. O que significa isso? Tem mulheres que não sentem mais o seu corpo, que está extremamente anestesiada. A mente dela pensa uma coisa e o corpo sente outra. A mente dela fala assim, você vai conseguir fazer. E o corpo fala, não vai. E aí ela fala, não, corpo, vem comigo. Aí o corpo fala, não vou. Gente, isso aconteceu muito comigo. Eu falava para minha terapeuta, eu falava, o meu corpo não acompanha a minha cabeça. O que está acontecendo? Por que meu corpo não vai? Eu não entendia isso. É porque eu estava extremamente fora da minha sensibilidade feminina. E quando você está no seu feminino curado, você tem muitas sensações físicas. Então você sente o seu corpo, você escuta o seu corpo quando você está com dor de cabeça, quando você está precisando parar, quando você está precisando tomar água, quando você está com fome. Gente, tinha dia aqui que eu passava o dia inteiro sem ir ao banheiro, sem tomar água, porque eu não sentia. Eu não sentia sede, aí eu falava, eu não tenho sede. Não, todo o corpo tem sede, mesmo que esteja frio. Eu achava que eu não tinha nada, que eu não sentia vontade de ir ao banheiro. Mentira! Eu simplesmente não sentia o momento que eu tinha vontade de ir ao banheiro. E aí quando eu levantava, eu já estava quase fazendo nas calças. Por quê? Porque eu simplesmente não sentia mais o meu corpo. Então a mulher precisa desenvolver, quando ela quer desenvolver o seu feminino, a sensibilidade física. E isso quer dizer que ela precisa cuidar do corpo, tomar água, ela precisa parar de ficar se entupindo de remédio. Às vezes a mulher está se entupindo de remédio só para sair de sentir o corpo, porque ela precisa ser muito produtiva. Então, deu uma dorzinha de cabeça, remédio. Deu não sei o que lá, remédio. Remédio. E ela acaba anestesiando o seu corpo. E isso faz com que ela saia da sua essência. E ela deixa de ser atrativa, porque uma mulher é atrativa quando ela tem essa sensibilidade do corpo, porque ela começa a se cuidar, ela começa a se entender e ela começa a criar condições para estar bem. E quando você não tem sensibilidade física, você não cria condições para estar bem. E a gente precisa criar essas condições, tá? Uma outra habilidade que nós mulheres precisamos desenvolver é a sensibilidade emocional. O que seria a sensibilidade emocional? A gente precisa aprender a falar, aprender a ser gentil, aprender a se vestir, aprender a educar os nossos filhos, aprender a usar o tom de voz adequado para cada situação, aprender a ser discreta, aprender a ser doce. Gente, algum tempo atrás, eu perguntei assim para minhas filhas, o que vocês acham da mamãe? Um tempo atrás, elas falaram, ai mãe, você é imatura. Falei, por quê? Ai, porque você sempre tá falando, parece que tá falando gritando. Você, quando a gente faz alguma coisa, você briga com todo mundo. Você não briga só com uma ou com a outra, você briga com as duas. E às vezes a gente não fez nada, a outra não fez nada. E você briga com a gente mesmo assim. Você sempre está ocupada, sempre está estressada. Olha só a visão que as minhas filhas tiveram de mim, de uma mulher imatura. E aí o que eu entendi? Que eu não tinha a sensibilidade emocional, eu não era delicada, ainda não sou, mas já melhorei 30%, falta 70%, mas já melhorei. Eu já consigo entender, já consigo parar, respirar antes de falar. Sabe quando você, sei lá, limpou a casa, aí aparece um papelzinho no chão.
que eu fazia? Quem colocou esse papel no chão? Já ia xingando, às vezes voou. Às vezes voou, gente. Às vezes estava aqui em cima do balcão, o papel voava, né? Vinha um vento, pum, voava o papel. Ninguém tinha colocado papel no chão. Só um exemplo. E aí eu já saía falando, gritando com a casa inteira, já ficava aquele clima pesado, né? Aí as meninas, ai, credo, vou ficar no meu quarto. Aí todo mundo se trancava no quarto. Por quê? Falta de sensibilidade emocional, falta de bom senso, falta de entender, de fazer perguntas, de entender a sua emoção. A minha emoção me governava. Aquilo que eu via, eu falava, eu preciso resolver. E saltava para frente. Eu não tinha aquele, sabe, aquela emocionalidade controlada? O autogoverno emocional? Não. A, a emoção vinha, eu falava. E não é assim que funciona. Nós precisamos ter o bom senso, a delicadeza, a gentileza de entender. Será que isso é para mim falar? Será que eu não tenho que, ao invés de acusar, fazer perguntas? Né? Gente, caiu um papelzinho aqui no chão. Foi alguém que deixou cair? Não, mãe, não foi. Ah, tá. E aí observar, né? A janela tá aberta, a porta aberta, passa vento. Observar. A mulher, quando ela está na sua sensibilidade emocional equilibrada, ela observa. Ela consegue perceber as coisas sem deixar a emocionalidade dela tomar a frente. E isso é muito sério, porque muitos relacionamentos estão acabando porque a mulher não tem sensibilidade emocional nenhuma. Acontece alguma coisa no relacionamento, ela já sai acusando, gritando, inventando história na sua mente. Criando coisas na sua mente. Fantasiando. E aí ela vai verbalizar isso de uma forma totalmente sem bom senso, sem delicadeza, totalmente acusatória. E aí o marido ou o namorado fala, você é louca? Às vezes a gente não é. Mas a forma que a gente fala, porque a gente aumenta tantas coisas na nossa mente, faz com que as pessoas nos vejam dessa forma. Por quê? Porque a gente não desenvolveu essa maturidade emocional. E não é só a maturidade, é a sensibilidade também. Então, olha como é importante a gente aprender a voltar para a nossa essência. Uma outra virtude que nós precisamos desenvolver em nós é a sensibilidade intelectual. A gente precisa, gente, saber ter sabedoria, saber a hora de usar o silêncio, saber a hora de falar, saber a hora de calar, saber a hora de incentivar alguém. Ter cultura, porque não tem nada mais desagradável do que ter uma mulher fútil, inútil, uma mulher que não sabe conversar, uma mulher que não tem nada na sua mente, uma mulher fofoqueira. Uma vez, antes de eu montar o Hospital da Alma, o Hospital da Alma ele nasceu em 2017, na minha mente, depois de uma frase que eu ouvi. Eu ouvi assim, do meu ex-marido: você é uma mulher inútil, é chato chegar em casa. Eu chego aqui, você só fica falando fofoca dos outros. Do vizinho de não sei o que, da novela. Eu não quero saber da novela. Eu nem assisto novela, eu não assisto Malhação. Na época ainda passava Malhação em 2016, 2015. Passava Malhação. Você só faz isso. Você não tem algo diferente para fazer? Eu escutei isso. Nossa, gente, aquela noite eu chorei a noite inteira. E aí eu pensei, eu preciso aprender algo novo, eu preciso ser útil, porque realmente eu ficava em casa, aí eu ficava só olhando o que as pessoas estavam fazendo. E aí quando eu chegava em casa, meu marido chegava em casa, não tinha assunto, o que eu ia falar? Falava, você não sabe, vem cá, aconteceu isso, fulano falou isso, fulano saiu 10 horas da manhã, você acredita? Não sei o que, era assim, eu era assim. Ou seja, nada de intelectualidade, nada de sensibilidade. E isso não é elegante. Uma mulher deselegante é uma mulher que não tem inteligência, sensibilidade intelectual. Ela se torna uma mulher deselegante. E aí a mulher, quando ela tem essa sensibilidade, ela começa a ler. Ela começa a estudar. Ela começa a assistir podcast de autoconhecimento. Ela começa a se cuidar intelectualmente, tá?
ela começa a perceber o que ela vai escutar, o que ela vai ouvir, que música que ela vai escutar, que música que ela vai ouvir. Ela consegue ter paciência para escutar. Porque uma mulher deselegante, que não tem essa intelectualidade, ela não tem paciência nenhuma, ela vai falando, sei lá, o marido ou as crianças vão falando, ela vai falando em cima. Ela não espera a pessoa terminar a frase, ela já tenta completar, sabe? Dentro do raciocínio dela, porque ela não tem isso, essa intelectualidade desenvolvida nela. Olha como é sério isso. E ela não tem sabedoria para resolver nada. E a sabedoria da mulher, ela vem da sua conexão com Deus. A mulher, para ser uma mulher inteligente, uma mulher elegante, uma mulher com bom senso. Gente, vocês conhecem mulheres extremamente sem noção? Sabe, pessoas assim, sem noção. Você fala, gente, essa mulher é sem noção. Olha o que ela fala. Olha como ela se veste. Olha o que ela tá fazendo. Não tem gente assim? Você fala, meu Deus. Tem gente assim da nossa família, né? Você fala, gente, ai, essa pessoa vai na festa, eu nem quero ir. Por quê? Porque essa mulher não tem ela não tem bom senso. E o bom senso vem da sabedoria. E a sabedoria vem quando você busca Deus em primeiro lugar. Mulher, se você quer se tornar uma mulher sábia, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar a Deus. Entender o que Deus quer de você. Se conectar com Ele. Ele traz a sabedoria, porque a sabedoria é espiritual. Ela não é material, ela é espiritual. Não é o que você vai falar, é como você vai falar. Não é o que você vai fazer, é como você vai fazer. E esse como vem de Deus, não vem da terra, não vem da matéria, entende? Então, uma mulher, para ela se tornar extremamente elegante, com bom senso, ela precisa buscar a Deus. E era isso que eu não fazia. E a gente não se torna elegante mesmo, gente, porque a gente fala qualquer coisa, age de qualquer jeito. Aí é aquela mulher que fala, nossa, olha a boca dela, viu? Pelo amor de Deus, é assim que funciona. Então, mulher, desenvolva essa sensibilidade intelectual. E por último, a mulher precisa desenvolver a sua sensibilidade espiritual. Para ela desenvolver a sua sensibilidade espiritual, quando ela desenvolve essa sensibilidade espiritual, ela aprende a prosperar. Ela começa a ganhar dinheiro. E não é só prosperar financeiramente, é prosperar na sua casa. A sua casa fica harmônica, ela consegue educar bem os filhos, ela consegue conquistar amizades, ela consegue criar projetos. Isso é prosperar. Ela começa a criar novas oportunidades. E aí ela começa a ter uma casa harmônica, uma casa organizada. Ela começa a ter dinheiro, as pessoas começam a notar ela na rua. As pessoas começam a chamar ela para projetos. Começam a chamar ela para estar perto. Por quê? Porque essa sensibilidade espiritual é a sua intuição. Sabe quando a mulher intui as coisas e pensa assim, isso aqui não vai dar certo. E aí ela vai lá e fala, amor, isso aqui não vai dar certo. E aí não dá certo. Aí ele fala, poxa, realmente você tem razão. Quando a mulher tem isso desenvolvido, ela consegue criar as coisas. E aí o marido confia nela, os filhos confiam nela. Os filhos confiam porque a mulher, quando ela tem essa sensibilidade espiritual, ela vai se conectar com o Senhor. O Senhor vai falar assim para ela, olha, essa festinha não é boa para o seu filho ir. Fala para ele que não é bom para ele ir. Aí você, com a sua sensibilidade espiritual, e aí já desenvolvida a sua intelectualidade feminina, você vai chegar no seu filho e vai falar, filho, a mãe sentiu aqui, na minha intuição, esse lugar não vai ser bom para você. Não vai ser perigoso, mas você não vai gostar, não vai ser legal. Que tal você ficar em casa? A criança ou o filho, né, ou sei lá, vai falar assim, mãe, mesmo você falando isso, eu vou lá experimentar. Que aconteceu isso com a minha filha. Ou, de repente, ele vai falar, não vou. E aí, o que aconteceu com a minha filha? Eu falei, essa conexão eu sempre tive, as outras é que não. Aí eu falei, filha, a mãe tá sentindo que essa festa aqui não vai ser legal pra você. Você quer ir mesmo assim?
E aí você me liga, caso o que eu estiver sentindo for correto. Ela, ai mãe, eu vou porque eu combinei com os meus amigos, né? Eu vou. Mas eu vou ficar de olho. E aí o que aconteceu? Ela foi nessa festa, chegou lá, um problema, bebida, coisas que ela não tá acostumada, um clima, um peso. Essa menina teve crise de asma, ela não conseguia respirar. Ela, depois de 1 hora que ela foi na festa, ela me ligou: mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar. Eu falei: filha, mas agora a mãe tá fazendo outra coisa, tava no mercado, sei lá. Não, mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar. Mãe, eu vou ficar do lado de fora dessa festa, eu não vou ficar mais aqui. Você vem me buscar rápido, bem que você me avisou. Essa sensibilidade espiritual fez com que ela começasse a acreditar em mim. Então, quando ela falava, mãe, eu quero ir em tal lugar, que eu olhava o lugar, conversava com Deus, eu falava, filha, esse lugar pode ir, que vai ser bom para você. E ela ia e era bom. Quando eu olhava, eu falava, filha, esse lugar aqui não vai ser legal. E às vezes ela não ia, porque ela começou a entender e me ouvir. Isso acontece no seu relacionamento, isso acontece na sua empresa. Se você tem uma sensibilidade espiritual bem desenvolvida, você sabe qual pessoa que você deve contratar para trabalhar na sua equipe. Você consegue orientar bem o seu chefe ou a sua chefe em relação a algum procedimento, algum processo novo. Você consegue prever antes quais tipos de problema pode dar em determinado setor. Porque essa sensibilidade está desenvolvida. E aí a pessoa começa a acreditar em você. Uma vez, gente, de todas as sensibilidades femininas, eu acho que a única que eu tenho desenvolvida, assim, que eu sempre tive, é a sensibilidade espiritual. Porque eu sempre busquei a Deus antes de resolver qualquer coisa. E Ele sempre me falou. Uma vez eu trabalhava num local, no clube da polícia militar. Eu era coordenadora lá. Não, antes de ser coordenadora, eu vi uma situação que estava acontecendo lá no meu setor. E eu cheguei na minha gerente e falei assim, olha, nós precisamos resolver isso aqui. E ela, mas não tem nenhum problema. Eu falei assim, tem. Aqui não tem uma avaliação física. Eu sou professora de educação física, tá, gente? É a minha formação. E eu era professora de musculação na época. E eu falei assim, olha, a gente não tem uma avaliação física aqui condizente com aquilo que a gente oferece de treino para os alunos. Se acontece alguma coisa aqui, alguém morre, eu falei assim, alguém morre, a culpa é nossa que não olhamos para isso. Ela, que exagero, Érica, pelo amor de Deus. Eu falei assim, olha, eu tenho as condições de trazer uma avaliação física aqui, um pouco mais elaborada, se você me permitir, e aí a gente instala isso aqui, eu não vou cobrar nada, eu só quero realmente proteger a saúde dos alunos. Gente, eu juro pra vocês. Ela falou assim, eu vou pensar. Nesse eu vou pensar, passou 1 mês. Nesse 1 mês que passou, uma pessoa morreu lá dentro da academia. A pessoa tava correndo, pá, deu uma parada cardíaca, caiu no meio. Sabe quando cai na esteira e tipo bate assim, machuca tudo? Lá dentro da academia. Na hora que a gente ficou sabendo disso, que ela olhou pra mim, ela falou assim, meu Deus. E eu tinha acabado de entrar na empresa. Ela falou assim, traz urgente essa avaliação física pra nós. Entende? E aí, como não prosperar? Quando eu te desenvolver essa sensibilidade espiritual, que eu trouxe essa solução para a empresa, sabe o que eles fizeram? Eles me promoveram. Com essa promoção, eu consegui comprar a minha casa, consegui comprar o meu carro, consegui fazer uma pós-graduação. Entende isso, gente? Consegui colocar as minhas filhas na escola particular, porque minhas filhas não estudavam na escola particular. Elas estudavam na escola pública. Consegui colocar minha filha na escola particular. Tudo isso porque a minha sensibilidade... Ai, gente, tá tocando aqui, peraí. A minha sensibilidade... Peraí, que tocou meu telefone e aí trava aqui. Pronto. A minha sensibilidade espiritual estava ativada. E com isso, eu comecei a prosperar. Entende isso, gente?
E aí eu trouxe soluções para a empresa. As pessoas me perguntavam, o que a gente faz nessa parte? Aí eu ficava lá, só um minuto, gente. Por que a gente não faz isso, isso, isso? E aí a gente fazia e dava certo. E o Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem ele na internet, é um cara super mega famoso. Ele fala que os maiores projetos da vida dele, das empresas dele, veio através de ideias femininas. As mulheres é que criaram essas soluções dentro da empresa dele. Então, como é importante a gente desenvolver essa sensibilidade. Então, mulheres, vamos voltar para a nossa essência feminina. Vamos voltar a nos conectar conosco. E não tem problema nenhum se você precisa trabalhar. Eu trabalho às vezes 12 horas. Mas agora, o que eu estou aprendendo? A parar alguns momentos. A parar e falar, agora é hora de tomar água. Érica, você foi ao banheiro hoje? Não, não fui, então eu vou. Ah, eu não tô sentindo vontade, eu vou mesmo assim. Quando eu chegar lá, sai, sabia? Sai. Aí eu paro, falo, não, agora é hora de respirar um pouco. Não tô conseguindo resolver isso aqui. Deixa eu respirar. Deixa eu conversar com Deus. Você começa a ter mais sabedoria para resolver as suas coisas. E com isso, você prospera e tem bons relacionamentos. Gente, estar aqui, quem tá no TikTok, quem tá no Instagram, estar aqui comigo, não só comigo, tem várias mulheres que estão fazendo esse movimento de de trazer a mulher de volta para o seu DNA. Você vai aprender a cada semana um pouquinho do que você precisa desenvolver. Porque é algo que a gente precisa desenvolver, não é algo que você vai falar, Senhor, me dá sabedoria, buf, ela vai nascer. Você precisa estudar, você precisa ler. E Deus me chama, quando o meu relacionamento acabou, eu fiquei 2 anos processando isso. E ele fala, filha, agora está na hora de você compartilhar todas as suas dificuldades que você teve. Compartilha com outras mulheres para elas não passar por isso. Porque aí o seu erro vai servir de escada para elas ultrapassar esse erro que elas também iriam cometer. Se elas não tivessem ouvido você falar alguma coisa, né? Então, gente, Deus é fiel. Gente, Deus é fiel. E ele ajuda muito a gente. A gente precisa se voltar a ele, né? Então, eu quero convidar você, mulher, a me seguir no TikTok, a me seguir no Instagram, a me seguir no Hospital da Alma e estarmos juntos nessa jornada. Porque a gente vai começar um processo de devocional às sextas-feiras, esse horário da manhã, para salvar os nossos relacionamentos e a nós mesmas, a fazer oração, a ler. A gente vai ler juntas o livro O Poder da Esposa que Ora. Porque esse livro ele traz muita sabedoria e muito ensinamento. Primeiro, para nós, de quem nós somos, de como nós vamos desenvolver a nossa feminilidade, de como nós vamos orar para nós. E num segundo momento, para entender e compreender os nossos companheiros. E orar por eles, porque não adianta a gente achar que a gente é individual. Não adianta a gente achar que, por exemplo, o que acontece com ele não acontece comigo. Não é assim que funciona. Tudo que acontece de ruim com o seu marido ou a sua esposa acontece de ruim com você também, porque vocês já fizeram a fusão. Por mais que vocês não sintam que tem essa fusão, por mais que vocês achem que vocês não são um, vocês são. E eu sentia isso. Eu falava, gente, eu não sou um com o meu marido. Não sou. Ele é individual, eu sou individual. Mentira. Porque quando ele foi embora, eu falei assim, gente, tá faltando um pedaço de mim. Que é isso? E aí eu entendi que nós já éramos um. Né? A gente não tinha entendimento de conversa e tal, mas a gente já era um. Com Deus. E isso é que importa. Então, meus amores, na sexta-feira a gente volta às 6h50. Às vezes eu atraso um pouco porque demora para ligar uma coisa, ligar a outra, pôr as coisas aqui. Mas no período da manhã, entre 6h50 e 5 para 7, a gente vai falar sobre o poder feminino com Deus. Hoje a gente falou da nossa essência feminina. O que a gente precisa desenvolver? O que é essa essência? Na sexta, a gente vai falar do nosso poder com Deus. Como a gente cocria vida junto com Deus.
cocria a vida e salva a gente mesmo e os nossos relacionamentos junto com ele, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de cada uma das pessoas que puderam estar aqui, que vão assistir depois. Pai, Mestre, Senhor, Todo-Poderoso, Criador do céu, abençoe todas essas consciências, amplie todas essas consciências. Ajudem todas as mulheres a serem femininas, a voltarem para a sua essência natural, para que elas possam curar a si mesmas, curar os seus relacionamentos e prosperarem na vida. É isso que eu desejo, é isso que eu escolho para cada uma de vocês e para mim também. E Deus abençoe o lar de cada uma e traga a sabedoria espiritual que cada uma delas precisa. Em nome do Mestre Jesus Cristo. Amém. Gente, que vocês tenham um excelente dia. Hoje é meu nível, então hoje eu vou tomar um cafezinho da manhã, aqui bem preparadinho, especial para mim, porque eu estou sozinha. E a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Um beijo no seu coração. Se você não me segue, ficou aqui um pouquinho, me segue. Por quê? No TikTok, para a live subir, eu tenho que ter 1000 seguidores e a live não sobe. Eu faço a live e a live vai embora, some, não sei o que acontece. Né? No Instagram, a live fica inteira. Então, se você gostou desse conteúdo e quer compartilhar e quer escrever, né, aquilo que eu falei para vocês, porque eu tive que escrever, gente. Eu fui estudando, pegando o código de mulheres, pegando o código da Bíblia, fui escrevendo tudo para eu entender, para ficar gravado em mim, sabe? Para eu começar a desenvolver isso. Me segue no Instagram, quem é do TikTok, porque lá a live fica salva, tá bom? Eu vou deixar também no meu canal do YouTube esse nosso bate-papo de hoje, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira. Beijos, obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado, TikTok. Obrigado, Instagram. Fiquem com Deus. E até sexta-feira. Bom dia, Nath. Não te atendi porque eu tava aqui na live. Eu vou subir a live e aí daqui a pouco a gente se fala, tá? Um beijo. Fica com Deus.